Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 19. Vamos enunciado. Um moinho de vento de eixo vertical consiste de duas pás que têm um formato parabólico. Se as pás estão originalmente em repouso e começam a girar com uma aceleração angular constante, αc igual a 0,5 rádio por segundo ao quadrado, determine a intensidade de velocidade e a aceleração dos pontos A e B na pá após ela ter realizado duas revoluções. Ou seja, o objetivo do exercício é achar a velocidade e a aceleração, tanto do ponto A quanto do ponto B. Tá? Vamos começar aí pelo termo da velocidade. Velocidade, né, de um determinado ponto, tem movimento aí angular, né, em relação ao eixo. A velocidade vai poder ser encontrada como ômega, velocidade angular, vezes o raio. Tá? Então, a velocidade do ponto pode ser encontrada dessa forma. A aceleração de um determinado ponto, ela vai ter duas componentes, uma normal e uma tangencial. Então, a aceleração a gente vai calcular pelo termo A é igual a raiz quadrada de aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração normal ao quadrado. Sendo que a aceleração tangencial, tá, é dado por alfa, R. Alfa a gente tem que encontrar, né, que nesse caso está dando aqui, girando constante, e a aceleração normal depende da velocidade angular, ômega quadrado, vezes o raio. Então, com esses termos aqui, a gente vai determinar a velocidade e a aceleração. Só que para encontrar aí tanto a velocidade quanto a aceleração, a gente precisa da velocidade angular, né? Aqui, porque a gente precisa achar a aceleração normal nos pontos, a gente precisa da velocidade angular no instante que ele quer, ou seja, após ter realizado duas revoluções. O que significa duas revoluções? Significa que é uma variação de θ, a variação do eixo θ, ou seja, as revoluções, é o quanto deu de volta, duas revoluções. Só que a gente precisa converter para radiano, então a gente já aproveita e já converte. A gente tem aí que uma revolução, né, uma volta completa, é 2π radiano. Aí revolução corta com revolução. Então ele quer aí saber qual que é a velocidade de aceleração quando tiver dado aí 4π radianos de voltas, tá? Ou seja, completado aí duas revoluções completas. Então essa é a condição. Então nesse instante de 4π radians, eu preciso achar essa velocidade angular. Então aí a gente precisa dos conceitos de movimento angular. O que a gente tem que entender primeiro? A aceleração angular, ela é constante. Então a gente pode utilizar as formulinhas prontas, tá? E ele está nos dando aqui uma variação θ e não um tempo, tá? Nesse caso ele está dando o quanto de volta foi dado e não um tempo t exato. Então a gente precisa achar a velocidade angular depois de passado essa variação. Então, como não foi dado tempo, a gente pode utilizar a seguinte equação: ômega quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração angular vezes a variação Δθ. Se ele tivesse fornecido um instante de tempo, a gente utilizaria uma equação fornecida pelo tempo. Por que a gente utiliza essa equação? Porque a gente quer descobrir qual é o ômega. Aí o que a gente tem de condições? Ele diz que parte originalmente do repouso. Então a velocidade no instante inicial aí do moinho
é nula. Esse termo corta. Então, a velocidade angular, num instante, ela é dada por raiz quadrada de 2 vezes a aceleração angular, essa variação Δθ. Ou seja, como a gente já descobriu, é no instante aí que Δθ tiver completado 4π, a gente sabe que a velocidade angular vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração angular, que é constante, 0,5, vezes o Δθ, que é 4π. Tá? Então, vamos ter aí a velocidade angular, a gente pode calcular, 2 vezes 0,5, vezes 4 vezes π, tira a raiz quadrada, a gente tem 3,54 aqui, deixar com mais algarismo, arredondando esse 4 aqui, a gente vai para 5, 4,5 em rádio por segundo. Então, aí, tendo a velocidade angular no instante, né, a gente pode encontrar agora, tanto para A quanto para B, ou seja, para qualquer ponto, aplicando essas condições. Então, vamos começar aí para o ponto A. No ponto A, a gente tem que a velocidade de A vai ser a velocidade angular, 3,545, tá? Vezes o raio de A. O raio de A é 6 metros, vezes 6. Então, a gente pode calcular aí como sendo 3,545 vezes 6. A gente tem aí uma velocidade de 21,27, que na unidade de metros por segundo. Essa é a velocidade de A. Aí a gente tem calcular a aceleração de A tangencial, né? A gente calcula tangencial, alfa é 0,5, e o raio de A é 6. Ou seja, a gente tem aí 3 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração normal de A, né? Vou colocar aqui a aceleração de A normal, a velocidade angular ao quadrado, que é o 3,545 ao quadrado, vezes o raio 6. Então, a gente vai ter aí 3,545 quadrado, vezes 6. A gente tem aí 75,40 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo aí as duas componentes, a gente calcula que a aceleração de A é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 75,40 ao quadrado. Esse termo aqui é ao quadrado, aí mais 3 quadrado, tira a raiz da resposta, a gente tem aí um valor de 75,46, ou se a gente arredondar, 75,5 em metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de A. Aí de B, né, no ponto B, a gente vai ter que a velocidade de B é a velocidade angular vezes o raio, ou seja, é 3,545 vezes o raio de B. O raio de B é 3 vezes 3. Então, a gente tem 3,545 vezes 3. A gente tem aí 10,64, arredondando aqui, metros por segundo, a velocidade de B. Aí a gente calcula a aceleração de B tangencial, que vai ser o alfa, que é 0,5, vezes o raio é 3, então dá 1,5 em metros por segundo ao quadrado. E a aceleração de B normal vai ser o ômega quadrado, o ômega é 3,545 ao quadrado, vezes o raio, que é 3. Então, a gente tem 3,545
ao quadrado vezes 3, a gente tem aí 37,70 em metros por segundo ao quadrado. Tem as duas componentes tangencial e normal. E a gente calcula a aceleração de B sendo a raiz quadrada das componentes ao quadrado. 1,5 ao quadrado mais 37,70 ao quadrado. Então, calculando a aceleração de B, esse termo aqui ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, tira a raiz quadrada da resposta, a gente tem um valor aí de 37, deixar com algarismo, 7, depois da vírgula, né? Uma casa depois da vírgula, metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração do ponto B. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!